vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez por semana, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Neste vídeo, nós vamos estudar um pouco do pensamento de Teofrasto, nós vamos ver um pouquinho da sua lógica de predicados. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Este vídeo vai ser um pouco diferente, porque para explicar um pouco do Teofrasto, eu vou precisar usar o quadro, né? Eu preferi fazer usando um quadro de lousa mesmo, em vez de fazer uma transmissão com slide ou alguma coisa, porque eu acho que vai ser mais fácil explicar usando um esquema no quadro, para a gente entender um pouquinho do Teofrasto. Então eu vou usar um pouquinho do quadro aqui, para que a gente possa fazer uma espécie de aula, né? Primeira coisa que a gente precisa entender para compreender o pensamento de Teofrasto, ele foi um discípulo direto de Aristóteles. Então, Teofrasto foi um discípulo direto de Aristóteles. E Teofrasto, ele vai trabalhar desenvolvimentos na lógica de Aristóteles. Então, uma coisa que vocês vão ver em alguns contextos são pessoas falando que, na verdade, a lógica aristotélica não passou por nenhum desenvolvimento, né? A gente encontra isso, por exemplo, no Kant. O Kant, ele vai dizer assim, que a lógica desde Aristóteles até a época dele teria permanecido como estava, mas nós sabemos que isso não é verdade, né? A lógica de Aristóteles passou por vários desenvolvimentos, vários refinamentos. Não só a lógica de Aristóteles passou por vários refinamentos e desenvolvimentos durante toda a Idade Média, como também outros sistemas de lógica, que não sistemas de lógica aristotélicos, né, como, por exemplo, a lógica da arte magna do Ramon Lúlio, ou a lógica dos megários, a lógica dos históricos, outros sistemas de lógica também existiram, outras formas de lógica. Então, a ideia de que a lógica de Aristóteles foi uma lógica que permaneceu igual todo o tempo é falsa. Eu vou repetir isso porque é muito importante. A ideia que a gente encontra em autores como Kant, de que desde Aristóteles até a modernidade a lógica não passou por nenhum desenvolvimento, ela é falsa. A lógica de Aristóteles passou por vários desenvolvimentos ao longo da Idade Média. Não só a lógica de Aristóteles passou por vários desenvolvimentos ao longo da Idade Média, como ao longo da Idade Média existiram outros sistemas de lógica que não o sistema de lógica aristotélico. E um desses desenvolvimentos já vem do próprio Teofrasto, que foi um discípulo direto do Aristóteles. E no Aristóteles, por exemplo, a fórmula básica do Aristóteles é SEP. Com SEP, nós temos sujeito-predicado. Então, nós temos um sujeito, uma cópula e um predicado. Sujeito, cópula e predicado, digamos assim, é como o Aristóteles ele esquematiza a sua lógica. Então ele trabalha em termos de sujeito, cópula e predicado. Então nós temos na lógica do Teofrasto, quer dizer do Aristóteles, o núcleo básico da lógica do Aristóteles. Tem um sujeito, uma cópula, que é o verbo é, e um predicado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Todo homem, sujeito, é cópula, predicado, mortal. Então é uma lógica que tem 3 elementos. O Aristóteles também vai organizar a sua lógica depois em termos da gente poder pensar em falar de maneiras de quantificar o sujeito. Então a gente pode ter todo S é P, ou nós podemos ter nenhum S é P. Então, nós temos uma universal positiva, uma universal negativa. Nós podemos ter algum S é P e uma negativa. Não é o caso que algum S é P. Então, na lógica de Aristóteles, nós temos a possibilidade de falar todo S é P, nenhum S é P, algum S é P e não é o caso que algum S é P. Todo S é P, nós vamos chamar de A. Uma fórmula de quantificação A. Já falar nenhum S é P, nós chamamos de E. Falar algum S é P, nós chamamos de I. E falar não é o caso que algum S seja P, nós chamamos de O. Isso aqui tem a ver com o quadrado das oposições, mas eu não vou exemplificar aqui.
Então, há diferentes maneiras de quantificar o sujeito. Isso aqui vai ser importante. E quando a gente pega uma formulação desse tipo, por exemplo, S é P, o Aristóteles vai desenvolver as chamadas figuras, que são maneiras da gente colocar a fórmula de raciocínios válidos. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Né? Nós temos no Aristóteles o que nós vamos chamar, quando a gente tem um raciocínio, de... Vou colocar aqui em termos de diagrama. Nós temos o Tzinho. Esse Tzinho, né, vai representar o termo menor. Nós temos o M, que é o termo médio. E nós temos o T grande, que é o termo maior. Por que eu estou fazendo isso daqui? Para vocês entenderem como é que vai funcionar a questão da argumentação na lógica do Aristóteles. Então, aqui, para vocês entenderem alguma coisa. Então, vamos colocar assim. Vamos colocar que a gente tem a fórmula S é P. Vamos pensar um raciocínio que tenha A. O que é isso? A fórmula todo. Então, A significa todo. Todo. Vamos lá. Dado esse diagrama aqui, o que nós temos? Pensemos aqui. Nós temos aqui que todo M é T. Então, o conjunto M está dentro do conjunto T. Então, todo M é T maior, T maiúsculo. Vamos chamar de Tzão, né? Para ficar divertido. Termo maior. Então, todo M é T. Depois nós temos aqui que todo Tzinho, tudo que está no conjunto do Tzinho, está dentro do conjunto M. Então, todo Tzinho é M. E nós temos a conclusão disso. Ó, se todo Tzinho está dentro do conjunto M e tudo que está dentro do conjunto M está dentro do conjunto T, nós podemos concluir que todo Tzinho é Tzão. Então, olha que divertido. Eu vou apagar o A, porque o A é só para significar todo, para vocês verem que tipo de raciocínio a gente está usando, né? Então, todo M é T, todo Tzinho é M, todo Tzinho é Tzão. Qualquer argumento que vocês colocar nessa fórmula vai funcionar. Então, vamos fazer um exemplo, né? Vamos supor que o Tzinho seja gregos. Vamos supor que o M seja seres humanos. E vamos supor que o T grande seja animais. Então, perceba que argumento nós podemos ter aqui. Ó, todo ser humano é animal. Os gregos são seres humanos. Logo, os gregos são animais. Outro exemplo, né? Em vez de gregos, eu vou colocar brasileiros. Então, Tzinho significa brasileiros. E em vez de T grande, eu vou colocar, em vez de animais, eu vou colocar mortais. Para a gente pensar também aqui, para vocês verem que dá na mesma, né? Então, todo ser humano é mortal. Brasileiros são seres humanos. Logo, todo brasileiro é mortal. Esse argumento funciona. Funciona por quê? Porque isso é uma fórmula. Isso daqui, perceba, é uma fórmula que tem todo. Então tem A. Todo raciocínio que couber nisso daqui, o Aristóteles chamava de primeira figura. Então eu trouxe aqui só uma das figuras possíveis de raciocínios válidos para vocês verem como funciona. O Tzinho nós chamamos de termo menor, porque ele é o menor conjunto. O conjunto do meio nós chamamos de termo médio, porque ele conecta as duas premissas. Percebe? E o Tzão nós chamamos de termo maior. Percebe o seguinte: o termo maior é um conjunto maior. O termo menor é o conjunto menor. E o M é o conjunto do meio. O termo médio também é o termo que conecta as duas premissas e ele não aparece na conclusão. Por quê? A função do M é fazer a conexão entre as duas premissas. Fazendo a conexão, você conclui que o Tzinho é Tzão. Então, isso daqui nós chamamos de primeira figura. Isso aqui é da lógica do Aristóteles, tem outras figuras, né? Esse raciocínio foi chamado de Bárbara. Então, os medievais, para decorar os raciocínios, eles davam nomes para eles. Bárbara, por quê? Porque aqui tem 3A. Tem outras fórmulas, outras maneiras. Então, essa figura que é M é T, Tzinho é M, Tzinho é Tzão,
é a primeira figura. E aí você tem vários modos, a depender se aqui é A, I. Então, nós temos, né, 4 figuras que o Aristóteles vai falar. Então aqui poderia ser A, poderia ser E, poderia ser A, I ou E, I, O. Então eu vou exemplificar esses, é só para vocês saberem que aqui nós podemos ter 4 modos da primeira figura. Por que eu estou explicando isso? Para que a gente possa ver evoluções no teofrasto. Primeira coisa que o teofrasto vai propor diferente, vou mudar isso daqui. Em vez de um sujeito, cópula e predicado, o teofrasto vai colocar as coisas desse jeito aqui. S, P, X. Opa! Percebem que mudou? Eu vou trazer aqui para vocês verem, né, mais de perto. Então eu tenho aqui S, P, X. O que o teofrasto tenta fazer? O sujeito vai ser o X. E o que era S e o que era P vão ser os predicados de X. Então, na verdade, para o teofrasto, o X vai ser o sujeito e esse sujeito vai ter 2 predicados. Como eu não quero deixar a palavra S e P, já que os dois são predicados na fórmula do teofrasto, o que eu quero fazer aqui com vocês, né? Eu vou colocar no lugar do S F, que é um predicado, e no lugar do P, G, que é outro predicado. Então, na verdade, nós temos, no Aristóteles, nós temos F, E, G. Vamos supor que F significa ser humano. Vamos supor que G significa mortal. E vamos colocar aqui uma quantificação do tipo A, ou seja, todo. Então, nós temos todo ser humano é mortal. Todo ser humano é mortal. Essa é a fórmula no Aristóteles. Como que fica no teofrasto? F significa humano. G significa mortal. E X é um sujeito indeterminado. Então, como que fica no teofrasto? Todo sujeito que tem a propriedade F também tem a propriedade G. Então, como que fica no teofrasto? Todo sujeito que tem a propriedade de ser um ser humano também tem a propriedade de ser mortal. Percebe que no teofrasto tudo vira propriedades de um sujeito indeterminado. Então, enquanto Aristóteles diz todo ser humano é mortal, Teofrasto diz todo sujeito que tem a propriedade de ser um ser humano também tem a propriedade de ser mortal. Sabe o que é legal nisso daqui? É que a gente consegue hoje colocar isso em termos da lógica contemporânea. Como que ficaria? Então vamos lá. Na lógica contemporânea. Vamos colocar aqui, desse lado, como é no Aristóteles e como é no Teofrasto. E aqui embaixo nós vamos ver como que fica o do Aristóteles na lógica contemporânea, hoje em dia. Então vamos lá. No caso do Aristóteles, nós temos S, E, P. Isso daqui vai virar S, E, P, que na verdade poderia ser X, E, F, de exemplo. Aqui nós teríamos F de X, só isso daqui. Qual que é o problema de ter só F de X? Que para a lógica, F de X não é uma coisa que você consegue avaliar bem se é verdadeiro ou falso. Porque isso aqui não chega a ser uma fórmula. Não tem nenhum operador aqui, não tem implicação, não tem conjunção. Eu não vou detalhar o que é isso, mas aqui essa notação significa assim, X tem a propriedade F. X tem a propriedade F. Na verdade, a gente poderia colocar, Porque na verdade vai ser assim, F é G. Então nós temos F é G. A gente vai usar o que a gente estava usando. E aqui embaixo nós vamos colocar a propriedade, a gente sempre coloca ela em letra maiúscula, e o sujeito com letra minúscula. Então aqui ficaria um F pequeno.
Só que isso complica demais pra gente, né? Porque é difícil você avaliar f de x é verdadeiro ou falso. Na verdade, vocês teriam que colocar isso numa fórmula. O legal do teofrasto é que vocês vão ver que nele se permite colocar numa fórmula. Vou explicar para vocês verem. Como que fica no teofrasto? Ao invés de S é P, ou F é G, vai ficar para todo x, se x tem a propriedade F, então x tem a propriedade G. O legal disso daqui, então eu falei que no teofrasto como que é, né? Você tem x, e aqui você vai ter F, e aqui você vai ter G. Então, F, por exemplo, ser humano, e aqui ser mortal. Todo ser X que tem a propriedade de ser um ser humano, também possui a propriedade de ser mortal. Como que fica isso na lógica contemporânea? Então, para todo X, na lógica contemporânea, nós colocamos um A de cabeça para baixo, que significa all, todo X. Para todo X, se, a gente abre um parêntese, se X tem a propriedade F, então F é a propriedade, X é o sujeito. Então, a palavra então é uma conjunção, uma operação, na verdade, um operador de implicação, que a gente faz uma setinha, que significa então, X tem a propriedade G. Então, G de X. Sei que esse vídeo é um pouco mais difícil, demanda um pouco mais de atenção, mas vocês vão entender. O que eu quero que vocês percebam aqui? Isso daqui na lógica, você consegue ter uma fórmula que você pode atribuir valores de verdade ou falsidade à fórmula como um todo. É claro, aqui você pode também atribuir valores de verdade ou falsidade, mas aqui você consegue correlacionar variáveis por meio de operadores verofuncionais, o que é bastante interessante e pode ajudar, né, na lógica. Então perceba que a fórmula S é P, que não tem um correspondente tão bom na lógica contemporânea, pode ser representado por uma fórmula mais completa, graças ao teofrasto. É claro, o teofrasto não colocou assim, ele colocou como está em cima. Né? Olha que interessante também. O que a gente tem de diferente aqui nos dois? Enquanto no Aristóteles nós temos 3 coisas, no teofrasto nós temos 4 coisas. Então, eu vou trazer de novo aqui próximo para que vocês vejam como que fica o nosso esqueminha. Para o Aristóteles nós temos S é P. O máximo que a gente consegue representar é por uma coisa meio atômica, uma coisa muito simples na lógica contemporânea, que F tem a propriedade G. No entanto, no teofrasto, graças a eles, nós temos uma formulação mais assim, para todo x, se x tem a propriedade F, então x tem a propriedade G. E na lógica contemporânea, isso pode ser representado por meio de uma fórmula maior, e não só de uma atômica de propriedade. Então, nós temos aqui, para todo x, se x tem a propriedade F, então x tem a propriedade G. De exemplo, como que ficaria aqui? S é P. Todo ser humano é mortal. Como que fica aqui na lógica contemporânea? Todo ser humano tem a propriedade de ser mortal. Ou o ser humano tem a propriedade de ser mortal. Não coloquei o todo aqui. No caso do teofrasto, como que fica? Para todo x, para todo ser, se esse ser tem a propriedade de ser um ser humano, então esse ser também tem a propriedade de ser mortal. E aqui também fica, para todo ser, se esse ser tem a propriedade de ser um ser humano, então esse ser tem a propriedade de ser mortal. Mas eu quero mostrar para vocês agora que quando a gente compara os dois, no Aristóteles nós temos 3 elementos, no teofrasto nós temos 4 elementos. Então quero que vocês prestem atenção aqui para vocês verem isso. Quais são os elementos que a gente tem no Aristóteles? Vamos colocar, no Aristóteles é o quê? S, E, P. Nós temos 3 elementos. Quais são eles? Nós temos o sujeito, que é S. Nós temos a cópula, que é o E. E nós temos o predicado, que é o P. Como que fica no teofrasto? Como que fica?
No teofrasto, nós vamos ter 4 coisas. No teofrasto, nós também temos o sujeito. Mas o sujeito aqui é o que a gente está chamando de X. Nós temos 2 predicados. Nós temos o primeiro predicado, vamos chamar aqui de predicado 1, que é o F. Nós temos o predicado 2, que é o G. E ao invés de uma cópula, nós temos uma implicação, que é o então, que é a setinha. Então, ao invés de ter uma cópula, um ser, aqui um é, nós temos um então. Então, vou mostrar para perto, né, de novo, para que vocês possam ver. Ó, no Aristóteles, nós temos 3 elementos: sujeito S, cópula E, predicado P. No teofrasto, nós temos 4 elementos: sujeito X, o primeiro predicado F, o segundo predicado G, e ao invés de uma cópula, nós temos a implicação, o então. Agora, eu vou mostrar o que Teofrasto fez em relação à primeira figura e como ele acrescentou mais modos a ela. Né? Então, vou apresentar aqui para vocês perceberem uma coisa. Nós vimos que no Aristóteles nós temos a primeira figura. Como que é a primeira figura do Aristóteles, né? Está do outro lado do quadro, vou repetir aqui. Primeira figura. M é tesão. Tzinho é N. E a conclusão, Tzinho é tesão. Nós vimos que um desses modos é o AAA. Todo M é tesão, todo Tzinho é M, todo Tzinho é tesão. O Teofrasto vai acrescentar, além das fórmulas que Aristóteles já tinha colocado, 5 fórmulas. Eu vou colocar aqui. Então vamos lá. 5 modos, na verdade. O primeiro modo que o Teofrasto vai colocar, ele é assim. Todo M é tesão. Todo Tzinho é M. Logo, conclusão, algum tesão é Tzinho. Então esse é um dos modos. E o que está em jogo aqui? É uma coisa que o Teofrasto vai chamar de quantificador de predicados. O que é um quantificador de predicados? Lembrem que, na lógica, para o Teofrasto, ele vai trabalhar em termos de predicados. Então, o S é um predicado, o P é um predicado, o F é um predicado, o G é um predicado. Então, tudo que a gente pode quantificar são predicados. O que é quantificar? Falar todo, algum. Vou dar um exemplo, né? Quando eu falo assim, Sankey tem conhecimento. Essa frase pode ser verdadeira ou pode ser falsa, dependendo do sentido. Por exemplo, se Sankey tem conhecimento, significa que Sankey tem todo conhecimento, essa frase é falsa. Agora, se eu falo Sankey tem conhecimento, no sentido de que tem algum conhecimento de filosofia, essa frase, ela é verdadeira. Então, eu posso quantificar o predicado. Eu posso dizer assim, Sankey tem algum conhecimento de filosofia. Sankey não tem todo o conhecimento de filosofia. Então, isso chama quantificar predicados. Então, a lógica para o Teofrasto permite você quantificar o predicado. Então, por exemplo, todo ser humano é conhecedor. Ou todo ser humano tem ciência. Todo ser humano tem ciência, ciência de tudo, todo conhecimento, é falso. Agora, se eu digo todo ser humano tem alguma ciência de alguma coisa, pode ser verdadeiro. E aí, o Teofrasto vai ver alguns modos da gente colocar na primeira figura. Então, nós temos, por exemplo, aqui, todo M é tesão, todo Tzinho é M, algum tesão é Tzinho. Como que isso ficaria? Eu vou dar exemplo só da primeira modo que ele colocou, são 5 modos, mas só para dar um exemplo para vocês. Então, nós temos aqui todo M, vamos pensar um conjunto. Nós temos o conjunto M. Todo M é tesão, conjunto T. Então, tudo que está no M está no tesão.
Todo Tzinho é N. Então, todo Tzinho está dentro do conjunto N. Qual que é a conclusão que eu tiro disso? Que algum Tzão, ou seja, que algum elemento do conjunto Tzão, vamos colocar esse elemento aqui, vou colocar o elemento, vou colocar um pinguinho, é Tzinho. Então, pelo menos um elemento desse conjunto aqui é Tzinho. O que é de diferente na lógica do Teofrasto nesse caso? O diferente é que para o Teofrasto, o Tzão da conclusão vem primeiro e o Tzinho vem depois. Todos os modos novos que o Teofrasto vai colocar vai ser o inverso do jeito que o Aristóteles colocou. No Aristóteles, primeiro, Tzinho é Tzão. A conclusão sempre é assim. O termo menor vem primeiro, o termo maior vem depois. No Aristóteles, em todas as figuras, o termo menor é o sujeito da conclusão, o termo maior é o predicado da conclusão. No Teofrasto, nos 5 modos novos que ele vai adicionar, é o contrário. Todo o sujeito, na verdade, é o termo maior da conclusão e o predicado, na verdade, é o termo menor na conclusão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que fica. No Aristóteles, nós temos que, na conclusão, o sujeito é o termo menor e o predicado é o termo maior. No Teofrasto, nós temos que o sujeito é o termo maior e o predicado é o termo menor. Isso daqui, né, essas fórmulas, esses modos aqui, são 5 que o Teofrasto vai adicionar. Eu não vou apresentar todos, apresentei esse aqui só para vocês terem de exemplo. Sei que esse vídeo foi mais denso, foi um pouco mais complicado. É para apresentar um pouco para vocês da lógica de predicados do Teofrasto e desmistificar aquela ideia de que a lógica não teve nenhum avanço depois de Aristóteles. Olha só, o próprio discípulo do Aristóteles fez vários avanços na lógica do Aristóteles. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!